Olá, bem-vindas ao quarto episódio do Isso Dá um Podcast. O tema de hoje é um assunto sensível, urgente, que precisa ser tratado com responsabilidade, que é a adultização infantil e a violência sexual. Antes de começarmos, um aviso importante. Esse tema pode despertar gatilhos, então se você estiver vulnerável emocionalmente, assista em um momento seguro. Para esse tema, eu chamei uma convidada que é especialista no assunto, a psicóloga Fernanda Manzan. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Isso Dá um Obrigada. Podcast. Fala um pouco para a gente sobre a sua trajetória enquanto profissional trabalhando com crianças e adolescentes. Obrigada pelo convite, fico muito feliz, muito honrada de estar aqui neste canal. É um tema que realmente eu trabalho há muito tempo e gosto muito de cuidar de crianças e adolescentes. Eu já trabalho com crianças e adolescentes há 15 anos. E eu brinco que essa temática, ela caiu no meu colo. Não foi uma escolha inicial minha. Eu sempre quis trabalhar com criança, adolescente e família, mas essa temática de violências, de situações de grande sofrimento, que impacta o desenvolvimento das crianças, essa caiu no meu colo. Então, eu comecei a trabalhar antes da lei, né, que vem nos amparando aí da escuta especializada. Então, quando tudo era muito novo. Então, foi muito importante buscar referenciais, né? Hoje eu trabalho no SUS, trabalho também no consultório particular. Eu atendo no consultório particular, né, há mais de 10 anos, crianças com essa questão e outras questões também. Ofereço cursos nessa temática, então é algo que me acompanha no meu dia a dia, né? Na minha trajetória, acho que eu posso dizer que todos os meses eu estou sempre fazendo algum curso sobre, sempre lendo alguma coisa sobre, falando sobre, porque realmente é um tema urgente. Nós não podemos deixar que isso continue assim, né? Precisamos trabalhar essa temática. E agora a adultização veio com tudo, né, nas Veio. mídias, é um tema que precisa ser falado. Talvez a gente ficou um tempo aí sem perceber, naturalizando, né, a sociedade como um todo, naturalizando certos comportamentos infantis e certos comportamentos adultos também de exposição infantil, né? E agora veio esse chamado aí para que a gente preste mais atenção e fale sobre isso. Mas eu acho que ainda é muito pouco falado. Então, queria ouvir de você, né, um pouco sobre o que é a adultização infantil. A adultização é quando a criança pula uma etapa, quando ela vive antecipadamente papéis, quando ela vive antecipadamente responsabilidades do adulto. Às vezes a gente para pensar, fala, nossa, adultização é tudo isso que a gente vê nas redes sociais, as crianças sendo expostas, tem a ver com sexualidade, com abuso, tem a ver. Mas é muito mais sutil, é muito sutil. A gente brinca no dia a dia com as crianças, né? As crianças calçam o sapato da mamãe, aquele sapato de salto alto, né? Pega a pasta do papai e sai passeando pela casa. Isso não é adultização. Isso é brincadeira, isso é natural, isso é saudável, isso é a criança se identificando com o seu genitor, com a sua genitora. Não é isso que é adultização. Até porque a imitação é muito natural mesmo, né, É da muito criança. natural, isso é muito natural. Agora, quando a criança ela é forte demais, ela precisa ser forte demais. É uma criança que não dá problema, que não dá trabalho, que não faz arte de criança, que não explora o ambiente, que não sobe, que não cai, que não rala o joelho. Ela é forte demais, ela é valente demais, ela é madura demais. Essa criança eu já desconfio ali de uma adultização, né, de estar sendo estimulada antes do tempo a assumir compromissos que não são os seus. Por exemplo, né, deixa eu trazer um exemplo aqui. Quando chega uma criança no consultório para mim, seja no SUS ou seja no consultório particular, chega uma família falando, mas ele é uma criança tão boazinha, não dá trabalho, é muito maduro, é muito forte, né? Não, nem parece que tem criança em casa. Eu escuto isso, né, no consultório. E aí eu pergunto para os pais, mas por que que ela precisou ser forte? Por que que essa criança está precisando ser forte? E a adultização ela vem acontecendo de uma maneira muito sutil. As telas, elas vêm roubando muito a infância dessas crianças, né? E quando a criança perde a oportunidade de ser criança, não é só ela que perde o referencial. O adulto também perde. Quem cuida de quem? Né? A criança está cuidando dela, está independente demais, madura demais, não precisa desse adulto. E aí, esse adulto, né? Qual o referencial dele ali de cuidado dentro da casa? Estamos vivendo uma realidade aí em que as crianças estão adultas demais e os adultos estão brincando com o bebê reborn, né? Não, os adultos estão brincando e as crianças estão sendo muito fortalecidas. Então, onde que nós vamos chegar enquanto sociedade? A adultização, nós tivemos um influenciador que trouxe um vídeo muito importante, o Felca. Muito importante, muito urgente ser trabalhado, mas essa realidade, o vídeo dele, ele vem trazendo extremos.
né? Ele vem trazendo situações de violência, situações em que as famílias estão monetizando mesmo, né? A infância. Mas, na verdade, é muito mais sutil. Bem mais sutil. A adultização não é só o que ele expôs no vídeo, Não. né? Aquilo lá é o extremo da adultização da situação. Agora, existem, como você falou, atitudes sutis no dia a dia das famílias que ficam invisíveis, mas que são também adultização. Que são também adultização. Por exemplo, as crianças que não exploram o seu ambiente, que ficam ali no celular, que passam o dia no celular, chegam no fim do dia, elas estão agitadas, elas estão inquietas, elas estão vendo coisas ali que talvez não seja tão próprio para a idade. As famílias, elas se escondem em uma questão de privacidade do adolescente. Vou respeitar a privacidade do meu adolescente e não vou verificar o celular dele. É um erro enorme isso, enorme. Não tem isso de privacidade ali no celular, porque ele pode estar sendo exposto a uma situação muito complicada, né? Uma situação de violência, uma situação de abuso, uma situação de exploração, uma situação de bullying, de cyberbullying. São tantos riscos que o adolescente tem ali exposto à rede. Há um tempo atrás, nós corríamos risco quando estávamos na rua, né? A nossa geração, ela teve esse privilégio, né, de não ter ali tanta exposição dentro de casa. Hoje não. Hoje os pais estão ao lado e o adolescente aqui ou criança Uma aqui criança até. e se disposto a uma situação de risco. Criança até 12 anos, né? Adolescente a partir de 12 anos. Criança até 11 anos e 29 dias. Então, quando a gente fala de adolescente aqui, a gente está falando acima de 12 anos. Acima de 12 anos, isso mesmo. E tão pequeno ainda, né? E hoje a gente vê crianças com 8, 9, já muito presas no celular. 4 anos, Raíssa. 4, 3 aninhos, elas já estão ali com a tela nas mãos, né? Bebezinhos, né? Com galinha pintadinha, hoje tem bolo fofo, né? Então são muitos canais que vêm para auxiliar essas famílias, mas o excesso das telas começa a prejudicar. E esse excesso de telas você associa com adultização? Associa Porque com rouba a também. infância. Por ficar Rouba preso a na infância. tela, a infância vai sendo Ela roubada. está presa na tela, ela está deixando de explorar o ambiente, ela está deixando de criar, ela está fazer a deixando de bagunça. manusear, de subir, de pular, ela está deixando, né? Porque a tela para a criança ali. E já é uma maneira sutil de ir adultizando. Não faz com que ela pule uma etapa, a tela não faz com que ela pule uma etapa da vida, mas tira ela desse privilégio de experimentar o mundo. Então o excesso, sim, é prejudicial. E quando a gente fala da criança, né, que tem uma autonomia saudável, porque tem crianças que naturalmente são um pouco mais desenvolvidas para a idade, vamos dizer assim, mais adultizadas, mais maduras, vou usar esse termo, né, de algo natural, né, talvez a família não incentiva formas de adultização e a criança naturalmente ela já tem esse comportamento. Como que eu consigo diferenciar, né, que é um comportamento da criança, de uma maturidade que às vezes veio um pouco antes do tempo, que ainda está dentro do normal, ou quando a família precisa de ligar um pisca-alerta e tentar, né, fazer algum recurso, intervir para que isso não se agrave. Ajudar em casa não é adultização. Cumprir com a rotina da casa, pegar a roupinha dela, dobrar, guardar no lugar, cuidar dos objetos dela, isso é uma atitude madura. E olhar o irmão, né? Se a mãe fala, olha, eu vou trabalhar e você vai ter que cuidar, vamos colocar ali um adolescente de 13, olhar um irmão de 9 anos. Isso já é uma adultização. Isso já é uma A gente adultização. entende, né, que as famílias têm realidades difíceis, né? A gente não é querendo julgar, né, ninguém, mas porque são realidades sociais diferentes e realidades muito difíceis. Mas é esse olhar desse cuidado, né? Existem outras possibilidades para que essa criança também seja protegida, né? Para que a infância dela não seja roubada. Nós precisamos pensar, Raíssa, que a adultização é uma carga emocional antes do que ela está preparada para viver. Não é ajudar em casa, não é estar com o irmão e falar, olha seu irmão um pouquinho, vou tomar um banho, fica aqui com ele um pouquinho, né? Agora passar um dia todo, estamos entrando em período de férias escolares, né? Deixar o irmão mais novinho junto com o irmão mais velho, os dois em casa, sozinhos. Os dois estão ali em risco, eles podem acessar redes que não são favoráveis para a idade deles, eles podem sair para a rua, eles podem manusear objetos perigosos. Então estão os dois ali em risco. Por que não os dois estarem no contraturno em alguma atividade?
né? Por que não buscarem OSCs, né, ONGs que realizam esse trabalho? Então, matricular os dois nesses serviços, né? Pensando nas famílias que não têm uma rede de apoio. E se tiver uma rede de apoio, contar com essa rede de apoio. Às vezes é porque a gente vem de uma realidade, né, as gerações anteriores, acho que nem a nossa, assim, acho que um pouco mais atrás, vem de uma geração que os irmãos cuidavam dos outros, né, as mães tinham muitos filhos, então acabava que o irmão mais velho acabava criando os outros irmãos, né, então a gente trouxe muito isso culturalmente, e talvez hoje algumas famílias ainda entendam que isso é positivo, que isso vai fazer com que a criança se torne um adulto responsável, fazer com que a criança tenha as responsabilidades, mas eu fui assim, mas eu fui criada assim, eu aprendi, mas isso gera uma carga emocional para o futuro, né, para a vida adulta muito pesada, né, Fernanda? Criança adultizada é igual a adulto exausto. Adulto sobrecarregado, adulto que pega o mundo e coloca nas costas. Então, quando a gente se depara com adultos assim, a gente já pode buscar lá na infância. E aí, como foi sua infância? Como foi sua adolescência? Você pôde ser criança, você pôde brincar, você pôde fazer arte. Porque as crianças têm esse momento de arte, de bagunça. Isso é natural, isso é saudável. Então, a consequência está muito à frente. Eu escuto muito assim, Raíssa, mas eu dei conta de tudo isso, eu sobrevivi, eu construí minha vida, eu estou aqui, não, eu vou criar meus filhos assim, sim. E aí eu devolvo, né, esse questionamento, falo, mas a que custo? Como você está hoje, né? Está tudo bem, que bom que deu tudo certo, mas a ansiedade está aí, a sobrecarga está aí, estamos adultos exaustos. A nossa geração está muito exausta, né? Hoje está se rompendo com isso, hoje tem se falado mais ainda em qualidade de vida, em autocuidado, mas é muito comum as pessoas vangloriarem, falar, nossa, estou tão cansada. Nossa, eu estou numa correria tão grande. Como se isso fosse bonito, como se isso fosse saudável, né? Mas isso é comum, é naturalizado. E nós temos que ter muito cuidado com isso que nós vamos naturalizando. Porque nós estamos ensinando a outra geração, né? Como viver, como cuidar, como administrar a própria vida, como gerir esse mundo, né? E eu acho interessante você falar isso, porque às vezes existem mães e pais que são muito perfeccionistas no sentido de, nossa, não pode nada ficar fora do lugar. Nossa, tem que deixar tudo organizado. E é importante, uma frase sua, assim, que eu já até escutei em outros locais, que é importante deixar a criança ser criança. É importante deixar ela bagunçar. Mesmo que você ensine ele a recolher depois, né, e colocar tudo no lugar, porque o simples fato de não deixar a criança ser criança, isso já é adultização, né, e vai fazer com que ela tenha consequências futuras muito graves, né? Nós temos que ter cuidado para que a gente também não fique no extremo, né? Nossa, ela tem que ficar só bagunçada, eu não vou ensinar ela a se organizar. Não. Precisamos ensinar elas a se organizarem, sim. Mas a adultização, ela vem exigir, né? E você precisa ser assim o tempo todo. Então, vem mais do que um ensinar, é um exigir, é um peso emocional muito grande ali, né? Ensinar os filhos a se organizarem, isso é saudável, isso é necessário, faz parte da educação. Mas ele precisa ter espaço para ser criança. E às vezes você identifica nas palavras das crianças algum comportamento que às vezes não fica nítido que pode ser uma adultização, mas alguma frase, por exemplo, eu não posso decepcionar meus pais, eu preciso cuidar do meu irmão. E às vezes é muito natural, né? Uma mãe falar assim, você tem que cuidar do seu irmão. Isso é saudável, falar assim ou não? Você acha que pode falar? Porque o cuidado também, ensinar a ter o cuidado é algo também genuíno, que você ensina a ter o carinho, né? O vínculo. Quando dosar esse, você tem que cuidar do seu irmão? Porque às vezes é uma mãe que, eu vou ali fazer uma comida e vou deixar os dois brincando, e eu falo pro mais velho, cuida do seu irmão. Então, assim, isso é saudável. Tá tudo certo. Isso fortalece o vínculo deles, isso coloca ele no lugar de irmão mais velho, isso é saudável. O limite que nós temos que cuidar é, eu vou me ausentar do meu papel de mãe. Né? É sua responsabilidade. Porque aí vem carregado diferente de um é peso. Compartilhar entre a família as responsabilidades, né? Posso muito bem, com um adolescente, falar, você vai lavar, que é uma criança, você vai lavar o prato hoje, né? Você vai arrumar a sua cama. Isso é saudável. A adultização é um amadurecimento não saudável. É forçar algo que aquela pessoa ainda não está pronta, ela não tem neurológico ainda para dar conta de tudo isso. Por exemplo, um adolescente de 12 anos ainda não tem neurológico para assumir uma maternagem por completo, um dia inteiro cuidando de um bebezinho. Ela não consegue. Isso já seria uma adultização. Porque confere a ela um peso, uma carga emocional.
Agora, uma adolescente de 12 anos consegue ficar ali, com seu irmãozinho de 2 aninhos, de 1 aninho, enquanto a mãe prepara o jantar, enquanto o pai sai para arrumar alguma coisa, e tá tudo bem, né? E amar, o cuidado, o amar, faz parte da vida da família. Isso não é um peso. Agora, o peso da maternagem para uma adolescente de 12 anos é muito alto. Aí sim. E quais os sintomas que a criança pode manifestar? Depois a gente fala dos sintomas na vida adulta, da adultização. Mas na infância mesmo, ele pode, se ele não verbalizar, o que ele pode apresentar de sintomas que as pessoas que estão próximas podem observar, identificar e até intervir, né? Alguém da família, ou mesmo o terapeuta, ou mesmo na escola, o que seriam esses sinais? É uma criança madura demais, fortalecida demais, com um discurso, né, um vocabulário muito adulto, e que a gente precisa já ligar a anteninha, né, falar, opa, o que está acontecendo? Será que essa criança está tendo a oportunidade de falar errado, de ter medos infantilizados? Porque a criança adultizada, ela não se permite ter esses medos. Ela cresce por fora, mas por dentro ela está enrijecida. Por dentro ela está forçando algo que não é natural para ela ainda. Ela ainda não consegue assumir aquele papel. Então ela se esconde. Ela não vem falar dos seus medos, ela não vem falar da sua realidade, da sua rotina, ela fica o tempo todo tentando corresponder ao que o ambiente espera dela. E assim ela leva para a vida adulta, o tempo todo tentando corresponder ao que o ambiente espera dela. E aí se tornam homens e mulheres fragilizados, ansiosos e que tentam corresponder ao ambiente o tempo todo, com uma autoestima muito comprometida, vão ter seu sucesso, às vezes profissional, social, vão ter, mas a que custo? De um sofrimento interno e até velado. Velado. A criança adultizada, ela não fala sobre isso, porque ela não identifica. Ela não percebe a dor, ela não percebe o sofrimento, mas o peso está ali. E essa adultização, quando o Felca fez o vídeo, mostrou, tem o cunho ali sexual, né, que também é, mas a adultização não é somente a adultização relacionada à sexualidade, né, elas são em diferentes contextos. Agora, preocupa muito também essa questão da sexualidade, né, que é algo que chocou muito, né, pelos vídeos e o fato de, às vezes, ser naturalizado, porque uma música que a criança faz um gesto, uma dança, e a gente acha bonitinho, né, por dentro, e tem várias camadas, né, dentro desse contexto. Tem mesmo. Mas antes da gente falar da sexualidade, eu queria tocar em um assunto também importante, vai além da sexualidade, a adultização. Por exemplo, as famílias que vão monetizando, elas vão tirando a espontaneidade da criança. Antes de ser um gesto do brincar, é um script, é ensaiado, a infância tem um script, né? Tem um vídeo ensaiado, tem um reels ali ensaiado, e aí a criança já começa a lidar, o adolescente mais ainda, já começa a lidar, Raíssa, com a questão da autoestima que está sendo construída ali. Nossa, mas ninguém curtiu meu vídeo? Mas ninguém comentou nada? Ou às vezes vem aquelas pessoas muito maldosas na internet, fazem comentários péssimos ali, que só machucam aquela criança, aquele adolescente. Como que aquela criança, aquele adolescente vai lidar com isso? É uma autoestima sendo construída, né? Então, é um sujeito em construção. Em relação às crianças que estão na mídia, né? Vamos falar assim, as crianças que pelo Instagram estão conseguindo ter engajamento, e os pais conseguem até monetizar, e isso vem crescendo assim de uma forma alarmante, né? Eu acho que depois do vídeo do Felca, as pessoas, eu acho que até porque depois acho que antes, a lei do ECA digital, né, veio aí esse ano, graças a Deus. Eu acho que ela não está ainda sendo válida, né, eu acho que ela ainda não está validada, mas é uma lei que é muito importante, vai ser um avanço, e é um avanço, né, para essa proteção. Mas no meio disso tudo, né, a criança que está exposta às mídias sociais, quais que seriam ali as consequências, né, dessa exposição? O que seria mais, para você, mais evidente, assim, que isso pode provocar, tanto na infância quanto na vida adulta? É uma ansiedade, uma inquietação, um medo de não ser aceito o tempo todo. Fica uma criança muito suscetível ao bullying, né? Nós tivemos uma situação de uma influenciadora que viajou para o exterior com suas crianças e lá essas crianças não foram reconhecidas. E aí ela volta aqui para o Brasil e aqui as crianças são reconhecidas. E a criança fala sobre isso abertamente.
ali nas redes sociais, né? O quanto ela estava feliz por ser reconhecida novamente. É uma criança, né? Então, como que ela vai validando o lugar dela de ser humano, a importância dela para aquela família, para esse mundo, com base nessa paparicação, né? Com base nessas curtidas, com base nesses comentários. Então, vai mexendo muito com a autoestima, com a construção da identidade daquela pessoa. Aquela pessoa enquanto sujeito no mundo, que é capaz de ocupar um espaço, que é capaz de se desenvolver, que entende a importância do seu trabalho, a importância de ser quem ela é, com essa base, sabe? De curtidas. Então, fica uma criança ansiosa, criança inquieta, insegura, muito E pode insegura. desenvolver transtornos mentais em decorrência Pode. dessa necessidade de autoafirmação por ter crescido necessitando da validação do outro, né? Uhum. Se por acaso é cancelada, ela pode vir a ter na adolescência ali um surto psicótico, alguma coisa nesse sentido. Uma depressão. Né? E tantas outras situações, né? Tantos outros transtornos. Então é muito sério isso. Não é algo banal que nós devemos banalizar e tratar com naturalidade. Então isso é muito sério. A criança, a infância e a adolescência é uma fase da vida, são duas fases, né, da vida de muita vulnerabilidade. São pessoas em formação. Então, aquele hábito, aquela curtida, aquela movimentação da família, aquilo pode se cristalizando no comportamento daquela pessoa e ele entende que aquilo é o certo. Talvez se compartilhe isso com a criança, né? Olha, você teve, talvez os pais estão ali mostrando, você teve tantas curtidas ou comentando, e envolvendo a criança nessa monetização, né? E isso é muito sério. Isso é muito sério. É diferente de famílias que compartilham algumas coisas dos seus filhos, porque é muito bonitinho. Nós somos Eu ia mães. te perguntar isso, né? Qual que é o limite? Então, eu não devo, de forma alguma, expor meu filho nas redes sociais, ou não? Eu acho, ou você acha que existe sim uma possibilidade de compartilhar uma rotina, compartilhar uma informação, desde que seja dentro do limite ali, para que a criança não ache que aquilo é o mundo dela, né? Que ela vive em função e nem a família em função disso. Qual o limite disso, Como né? que a gente vai entender qual é o limite Qual é o limite disso? disso? Nós não temos como viver fora dessas redes por completo. As crianças nasceram num tempo que já tem a internet, né? O meu filho foi alfabetizado na pandemia pela professora que estava ali do outro lado da tela. Então, como eu vou dizer para ele agora, filho, esquece a tela. Não tem tela mais. Acabou, aqui em casa não tem tela. E chega nas férias, eles combinaram todos, eles estão jogando. É também uma maneira de socialização deles ali, entre os adolescentes. Meu filho tem 12 anos, o mais velho. É também ali entre eles uma forma de socializar. E eles vão jogando, então não tem como a gente falar, não tem telas. Assim como nós, mães, compartilhamos também algumas coisas dos nossos filhos. E mãe é babona, né? Tudo que eles fazem a gente acha lindo, a gente quer compartilhar com as pessoas muito próximas, com os nossos amigos. Às vezes é muito positiva, às vezes vem muita mensagem positiva, né? Às vezes vem carinho, e é genuíno, assim, né? Não é nada patológico, né? O filtro vem, a necessidade vem na hora que a gente coloca um script. Filho, faz assim pra mamãe gravar. Aí já perdeu a espontaneidade. Uhum. Ali já é um sinal de, opa, peraí. Hoje a gente vai gravar de tal forma, você vai me falar tal palavra, tal Aí frase. já tem o script. Já tem um script pronto. Se já tem um script, já não é mais espontâneo. Já não vale mais a pena postar ele nas redes sociais. E aí ele tá começando a viver uma fantasia, porque ele precisa falar algo que ele não quer, então ele já começa a naturalizar que ele pode ser uma outra pessoa, que ele pode... E aí entramos no modo falso self. Eu sou aquilo que o outro espera de mim. Eu represento um papel que cabe e que é bem aceito pelo outro. Então, o limite é, faz isso que a mamãe está gravando. Ali começou o erro. Ali a gente deve recuar, falar, não, é melhor não postar isso. Né? Agora, se tem uma situação espontânea da família, uma brincadeira, nós temos nas redes sociais ali amigos, mas nós também temos outras pessoas, né, que se aproveitam de tudo isso. Pensando somente na criança, nem vamos pensar nesse momento nas maldades que podem ser feitas, né? Mas pensando somente na criança, ela fazer algo para ser gravado não é positivo. Ela faz bichinho, né? Criança faz bichinho pra mamãe, né? Faz bichinho, faz brincadeiras, pensando ali no olhar da mãe. A gente se constitui enquanto sujeito no espelho. As outras pessoas são espelhos para nós mesmos, né? Mas não para a câmera, não para desconhecidos, né? Esse espelho precisam ser pessoas que realmente são ali estruturantes.
pai, mãe, avós, irmãos, tios, amigos, professora, pessoas que fazem parte da vida daquela criança, né? Então, não grava para postar, né? Grava a vida. Se de repente você quer compartilhar, né, foi algo espontâneo que a criança às vezes nem percebeu que tinha um celular, né, gravando. Tá ali gravando, né? E não perdeu a espontaneidade dela. E então nesse momento a gente não está prejudicando o desenvolvimento dela. Agora, se depois disso fala assim, olha, você teve tantas curtidas aqui, opa, aí também Já é um sinal de alerta. já é um sinal de alerta. A criança não precisa participar disso. A criança não precisa nem saber, né, que existe isso, que existe essa curtida, porque a curtida está associada à validação. Ela já cresce achando que ela tem que ser validada por todos, que é muito mais cruel, porque às vezes existem crianças que crescem e os pais provocam essa necessidade de validação, né? Você precisa ser um bom filho e cobra aquela cobrança, e a criança já cresce querendo ser validada pelos próprios pais, que às vezes não olham para elas com o olhar de pai e mãe, né? Com o olhar de amor e sim de cobrança, né? Tem crianças que já crescem assim. Agora, imagino quanto deve ser cruel e doloroso você necessitar da aprovação não só dos seus pais, mas de pessoas que você nem conhece. De estranhos. Olha o tanto que isso é pesado. A gente não sabe o que é isso. Né? A gente cresceu com uma infância, né, livre disso, na rua, correndo, brincando. E, né, mas fulano não gosta de você. Né? Eu não lembro, assim, de pensar coisas a respeito disso, se alguém gosta, se não gosta, né, então é muito pesado. Hoje em dia já tem isso, né, se curtiu é porque as pessoas gostam, se não curtiu é porque as pessoas não gostam. Isso é muito pesado para criança. E uma autoestima em construção. Quem sou eu nesse mundo, sabe? E é impossível agradar a todos, é impossível. Nós tivemos isso na escola, né? Um grupinho, todos têm, né? Eu tenho esse grupinho que eu me identifico mais, que eu sou mais próxima, aquele grupinho que eu não me identifico tanto, mas estamos falando de milhares de pessoas. A rede social tem acesso a milhares de pessoas, né? Então, quem são essas pessoas que não estão curtindo a minha foto no Instagram da mamãe? E existe um limite, assim, para a criança ter um Instagram? E aí vai chegar um momento, às vezes os pais fazem o Instagram, né, colocam monitorado pelos pais, e a criança nem entende o que é e não sabe. Mas chega um momento, uma idade, que a criança já sabe que ela tem o Instagram, né, porque tem criança que hoje tem desde o nascimento. Então vai chegar um momento que ela sabe que ela tem o Instagram, e aí é nesse momento que talvez ela vai perguntar, às vezes você nem comenta dentro de casa, mas a criança hoje tem informação. Quantos seguidores eu tenho? Quantas curtidas eu tive? Por um lado, talvez é natural, porque, como você falou, né, a gente não tem como tirar, isso é uma coisa que faz parte dessa geração. Faz parte da geração. Né? Mas o que poderia os pais explicar para os filhos, porque essa pergunta vai vir, né? E como os pais podem trabalhar com os filhos, olha, quem curtiu foram as pessoas da sua família, ou mesmo que não foram, olha, não importa quantas pessoas curtiram, sabe que tem como sair assim meio da resposta, não deixar também qual idade, que ele pode pegar o celular e responder mesmo que monitorado pelos pais, porque a gente sabe que monitorado é até 18 anos, né? Você tem que ver tudo que seu filho está fazendo até, no mínimo, 18 anos, e olha lá, às vezes até mais. E não existe isso, né, de preservar a privacidade de criança e adolescente. Mas qual que seria a idade que eu posso entregar para que ele olhe, converse, curta a foto de um amiguinho na rede social, mas sem que seja prejudicial? Quando a gente cria um Instagram para o filho, a gente precisa pensar qual é o meu objetivo com isso. O que é o meu objetivo com isso? Porque às vezes a gente vê páginas de que estão orientando outras famílias, né? Olha, eu tenho meu filho e eu cuido dele dessa forma. Está ali para ajudar. Está ali para compartilhar com pessoas queridas a rotina daquela família. Ou está ali para monetizar. Né? Então, qual é o meu objetivo? Porque eu posso estar contribuindo com uma lógica ali de mercado, e aí entra a dotização, e aí entra na denúncia do FELCA, né? Ou não, eu posso estar ali compartilhando coisas do dia a dia. Se é compartilhando coisas do dia a dia para ajudar outras famílias, para compartilhar com seus outros familiares, pessoas próximas, para dizer para aquela criança, quem me segue? Segue você, filho? As pessoas que fazem parte da nossa vida. Então, nós não temos milhões de pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, titia, vovó, alguns primos, alguns amigos da mamãe. A mamãe não tem tantos amigos assim, vamos ver quantas pessoas são. E aí vai mostrando, olha, essa pessoa é fulana, essa pessoa é ciclana, essa pessoa é beltrano, de onde eu conheço, de onde eu não conheço. Agora um Instagram aberto,
de uma criança e que está ali compartilhando a rotina dela e não tem o objetivo de cuidar de outras mães, de ajudar outras mães, de ajudar outras famílias, também não é o objetivo somente apresentar, compartilhar com as famílias, qual é o objetivo daquilo, né? Porque pode falar, olha, essa pessoa segue, mas vamos ver quem é ela. Eu tenho Instagram, né, do meu filho. E é lindo! Tô te perguntando, até associando, né? Não tem como eu te perguntar aqui, não colocar a minha opinião e a minha experiência pessoal. Claro. O Instagram, no caso do meu filho, eu fiz devido à síndrome de Down, né? Por ele ter síndrome de Down. E quando eu descobri a síndrome de Down, o único lugar que me trouxe conforto e segurança foi ver outros perfis de Instagram de crianças com síndrome de Down. Porque se eu perguntava para um médico, para qualquer outro profissional, como que é ter um filho com síndrome de Down, ninguém conseguia me responder. Quem conseguiu me responder da forma Foram as outras mães. que acalenta o meu coração foram outras mães. E, inevitavelmente, essas outras mães expunham alguma situação da criança, mostrando o desenvolvimento da criança. Então, foi nesse intuito que eu fiz o Instagram do Rafael, e eu acredito que, assim como os outros Instagrams me ajudaram, eu devo ter ajudado outras mães que passaram pelo mesmo processo que eu. Só que aí veio, né, eu já estava me questionando, né, de todas essas situações, às vezes alguns comentários, carinhas, emotions que eu comecei a sinalizar, porque a gente sabe que hoje alguns grupos, né, de pedofilia, de riscos, assim, na internet, não só pedofilia, mas de outros tipos de situações, colocam hashtags, colocam emotions, colocam coisas que são suspeitas não para a gente, mas eles têm sinais. Então, esse tipo de situação, visualizações em excesso, e às vezes alguns comentários, né? Sempre recebi muito carinho e tudo, mas essas situações, com o vídeo do Felca, com o ECA digital, faz pensar assim, o limite será que está sendo ultrapassado ou não? Até porque também os vídeos, por exemplo, que às vezes eu postava dele, eram situações naturais. E eu gostava do vídeo e colocava porque era um avanço que ele teve no andar, no desenvolvimento. E isso é muito bacana, né? De ver, olha, foi assim, a gente fez dessa forma, a físio ajudou dessa forma, e hoje é o primeiro passinho que ele está conseguindo dar, depois de tanto esforço. Isso também é um acalento para a mãe, de saber assim, nossa, eu estou conseguindo, eu estou compartilhando uma vitória que a gente está conseguindo juntos. E as outras mães comemoram, atípicas comemoram com você, isso é maravilhoso. Mas aí eu comecei a perceber esse limite, né? E hoje eu deixo ali o Instagram para outras famílias, porque eu acho que ainda tem muita troca positiva e é muito importante, mas com certo cuidado, com uma certa cautela. Até porque eu percebi que depois de certa idade ele não gosta de ser filmado. Da Ele forma não que. gosta. Se eu falar, vamos filmar, ele gostava. Agora, vamos fazer alguma coisa, olha aqui para a mamãe, ele não quer. Então, eu preciso respeitar. Né, porque a partir do momento que você começa, igual você falou, querer fazer uma situação para que a criança, e ela, às vezes ela não quer e você está desrespeitando. Ou então você está forçando uma situação que não é real e está postando uma coisa que não é real, porque a gente tem muita dificuldade no dia a dia, né, como toda criança com deficiência tem, não é só a parte bonita, às vezes a gente mostra o desenvolvimento, a parte bonita e a parte do dia a dia das dificuldades, não coloca e não tem por que colocar também, porque a criança quer. Né? Então, assim, a gente tem que ir sentindo, acho que é um filtro, né, que você vai colocando. Ele não sabe o que é seguidor, quantidade, isso ele não sabe. Um dia ele vai saber, né? E um dia eu vou ter que conversar sobre isso, porque a gente pensa assim, mas criança com deficiência, adolescente, ele não vai entender? Entende, a gente tem muito, entende tudo, sabe tudo, né? Hoje, vários perfis aí que a gente segue, né, de crianças e adolescentes com síndrome de Down que trabalham com isso mesmo, né? Crianças não, adolescentes, que já trabalham e divulgam e falam para outras pessoas, né, sobre a deficiência e fazem um trabalho maravilhoso nesse sentido e ajuda muito, né? Existe muito isso e às vezes um dia ele vai fazer isso, né? Mas a gente até com esses adolescentes, por mais que isso seja positivo, por mais que tenha uma intenção genuína, né? Uma intenção assim da causa mesmo, de ativismo pela causa. Mesmo assim, com essas crianças e adolescentes com deficiência, a gente também precisa tomar cuidado e ter um acompanhamento psicológico nesse caso, né? Porque eles também talvez vão querer buscar a validação, né? De qualquer forma. Mas observa, Raíssa, tem um objetivo. Então, quando ele descobrir que tem um Instagram, você tem a oportunidade de dizer para ele, filho, mas o objetivo que a mamãe teve foi de cuidar de outras famílias, porque para mim foi muito importante, para que a nossa vida acontecesse como ela aconteceu, eu precisei me fortalecer. Né? Então eu uso esse espaço para
para fortalecer outras famílias. Então, vamos utilizar para isso. Então, quando não vierem as curtidas e ele já estiver entendendo, olha, eu não tenho, não, mamãe, eu não tive tantas curtidas como eu gostaria. Eu falo, filho, mas a gente não tá aqui para isso. Não é para receber É sempre curtidas. os pais frisar essa importância de Então, notar. olha a importância do diálogo dentro de casa, a importância da família conseguir conversar, colocar peso onde tem peso, positivamente, né? E não aquele peso que a adultização traz, de forçar algo, de trazer um peso que aquela pessoa não está preparada. Quando ela vier te perguntar, ele, né? O Rafael, quando ele vier te perguntar, é porque ele já está preparado. Ele já está entendendo que aquele lugar existe, que faz parte da vida dele e que ele é o protagonista ali. Então ele vai te perguntar algo que ele já conhece. De alguma forma ele já conhece. As famílias falam assim, quando você também me traz, né? Quando que eu devo introduzir tal assunto com tal criança, com meu filho que tem tantos anos? Quando ele te perguntar. Porque ele vai te perguntar. Faz parte da vida dele. Né? Alguém vai comentar alguma coisa e quando as crianças perguntam, nós devemos falar sem filtros. Porque quando eles perguntam, eles já ouviram alguma coisa. Então não adianta mentir nessa hora. Fala, filho, mas não tem curtida aqui. Tem. Se ele tá perguntando, é porque ele sabe que tem. Né? Tem curtida, curte quem acha interessante, quem assistiu, quem teve esse tempo. Às vezes muitas pessoas viram, mas na hora esqueceu de curtir, então isso não é o mais importante. Importante é o que isso significa para você. Significa para você que o seu depoimento aqui significa que você venceu, que você adquiriu tal habilidade, que você já se desenvolveu nesse ponto, e você está apresentando para o mundo isso. Então é inverter a ordem, né? Não é a curtida que é o importante, é por que eu estou fazendo esse vídeo. É o conteúdo, é a intenção. Não é quantas pessoas vão nos assistir aqui nesse podcast, é o que nos motiva a estar aqui, né? Gravando, falando sobre essa temática. Então é inverter isso para a criança. Isso é muito importante. É o diálogo, né? Dentro de casa, a conversa, porque se não conversa sobre isso e você coloca o seu jeito de pensar e às vezes sem querer, né, mostra ali, incentiva, né, esse processo de adultização e necessidade de validação. Tem famílias, Raíssa, que expõem tanta intimidade, expõe a criança indo ao banheiro, expõe o banho, e aí, olha que problema, né? Nós estamos em um momento em que a IA está evoluindo. Como que isso vai ficando com o passar do tempo, né? E tem famílias que expõem demais. Tudo que é em excesso, a gente tem que tomar um certo cuidado. Não é que expõe o horário que a criança acorda, a hora que ela almoça, onde que ela estuda, que hora que ela dorme, que o papai e a mamãe chegou atrasado para buscar, que não chegou. Isso todos os dias. E aí vai passear com a criança ao shopping, ele leva ela ao shopping, e aí ela passa ali por pessoas estranhas e cumprimenta, e ela fala, gente, o que isso está acontecendo? Né? Então, tira a privacidade dela. Com o mundo, com o pai e a mãe, o pai e a mãe precisa vigiar. E aumenta o risco de bullying, porque se ela está exposta, né, à rotina dela, na escola alguma outra criança que também teve um acesso que não deveria, mas pode ter tido acesso, pode às vezes usar isso como um bullying também. Vamos pensar na adolescência, né? O adolescente que também tem redes sociais ali, 15, 16 anos, também tem redes sociais, pega um vídeo desse lá da infância do outro e leva para lá para trabalhar essa questão do bullying, né? Para prejudicar o outro por alguma questão que ele tem. Olha quanta coisa pode acontecer. Então a gente tem que ter esse filtro e esse cuidado. Às vezes a mãe tem um vídeo antigo lá, né, de uma situação constrangedora para a criança, mas que achou que é bonitinho, mas que na adolescência é constrangedora, e isso pode ser usado como uma ferramenta para machucar. A internet, ela tem dificultado a ação dos profissionais, né, em relação ao cyberbullying. Porque antes o bullying estava ali dentro da escola, nos muros da escola. E aí os profissionais tinham como cuidar de tudo isso, né? Agora extrapola. Mudou de escola e o cyberbullying continua. Eu até olhei sobre cyberbullying nos dados oficiais do Anuário Brasileiro, do Anuário de Segurança Pública de 2024. Porque 2025 ainda não, a gente não tem os dados fechados. Foram 452 boletins após a Lei 14.811 de 2024 a respeito de cyberbullying. Então, de crimes cibernéticos, mas o número é muito maior. Muito maior. Muito maior. Isso foi após a publicação da lei, mas esse número tende a crescer, ainda está na invisibilidade, né? Então por isso que o intuito aqui, você falando também sobre as redes sociais, o risco que as crianças estão expostas, não só de expor
a vida delas, mas também de alguém delas manusearem sozinhas as redes e serem também influenciadas por alguém, né, que está por trás ali tentando fazer com que entre no mundo dessas crianças. Então existe, você falou, né, o bullying era dentro dos muros de uma escola, né, de uma sociedade, na rua, em vários ambientes, principalmente dentro das escolas. Mas agora isso extrapolou, né, e sobre o cyberbullying, quais são os riscos que as crianças possuem de usarem, manusearem as redes sociais sem serem supervisionadas pelos pais? Nossa, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Essa conversa de eu vou respeitar a privacidade do meu filho adolescente, não vou mexer nas redes sociais, os pais que fazem isso podem estar cientes de que estão expondo seus filhos a riscos, a muitos riscos, muitos. Tanto que ele pode ser alguém que vive uma situação de bullying, vítima, ele pode ser alguém que está ali efetuando, né, produzindo ações que pode estar machucando o outro, e a família perde a oportunidade de orientar, perde a oportunidade de cuidar dessa criança, desse adolescente, como pode estar exposta a situações em que outros adultos, né, maldosos, né, hackers que fala hoje em dia, não é? Hackers, né, que fala? Eles estão ali para machucar, estão ali para prejudicar, então sem supervisão, é como se nós colocássemos nossos filhos assim, no meio do mar, bravo, e deixasse falar, filho, nada, sozinho. Jogou nos leões e fala, se vira. Se organize. Né? Porque não tá ferindo o físico, então você acha que a criança tá protegida. Mas na verdade, não é o físico, né? É o psicológico que vem para minar essa criança e esse adolescente, né? Que vem para desestruturar. E o intuito, assim, de quem tá do outro lado é mesmo provocador, machucar. É machucar, né? E por vezes as crianças e adolescentes, eles estão envolvidos nessa situação e machucando também. E às vezes sem perceber que aquilo, as causas, né, os efeitos, o porquê que eu faço isso, por que eu estou produzindo isso, estou influenciado pela minha amiga que faz isso também, então eu sou amiga dela e vou machucar junto. A gente vê algumas denúncias de cyberbullying relacionados a crianças que se automutilam, que tentam autoextermínio por alguém ali do outro lado, né, está geralmente em jogos, né, Fernanda? Jogos também tem que ter muito cuidado com essa questão de jogos, porque eles entram a partir do jogo para fazer um vínculo, para ter um vínculo com essa criança a partir do joguinho, e aí do joguinho já começa a expandir essa amizade, entre aspas, e ela começa a confiar muito nesse amigo virtual, e esse amigo virtual vai ali fazendo com que vai pedindo, né, não fala com ninguém, vai tirando todas as possibilidades de proteção dessa criança, até que implanta nela alguma ideia de automutilação, de diminuição da sua autoestima, porque na verdade não a automutilação diretamente, mas o incentivo, né, a se perder de si, da sua autoestima, faz com que essa criança já comece a ter comportamentos, mas até mesmo de autoextermínio. A gente já ouviu falar de criança que me mandou, né, fazer tal coisa, falou que eu preciso morrer porque eu não sirvo para nada. E a gente acha que não existe isso, e existe muito. Existe muito, e às vezes debaixo do nosso nariz, né, com o filho ao lado. Agora, por quanto tempo de respeito à privacidade ou de omissão esses pais, né, passaram para que o filho chegasse a este ponto? Né? Não é somente culpabilizando esses pais, não, é um chamado. Isso não é buscar culpados, é um chamado para falar, não respeita essa privacidade, porque não é hora. Não é hora disso. Olhe sim o celular dos filhos, olhem as conversas no WhatsApp, não para se tornar depois um comentário maldoso no jantar, não é para isso, não é para exposição, né? Então os pais também precisam ter esse cuidado. Estou ali olhando para proteger, não para invadir, né? Não é para dizer quem é fulano, quem é esse clã que você diz que gosta, né? Os adolescentes já têm muito disso, né? Até antes da adolescência. As crianças começam a falar, eu gosto mais com 11 anos, eu gosto do fulano, né? Eu gosto do ciclano, 11 anos as meninas e os meninos já estão começando com essa conversa. E aí cabe aos pais orientarem, né? O que é gostar, mas não para chegar e expor. Eu vi na sua conversa no celular que você gosta do fulano. Para que uma conversa assim? Né? Não cabe chegar de outra forma, falar, filho, o que é gostar de alguém? Eu ouvi. Por que você gosta dele ou dela? Você já gostou de alguém? Me conta. Deixa eu te contar quando eu comecei a gostar de alguém. Tá pra você? Quando eu era adolescente, que eu tinha 14 anos, 15 anos, eu comecei a gostar de alguém. Olha, eu gostei do papai, gostei
Quando o pai vai conversar, eu gostei da mamãe, por isso que você nasceu. A gente tá aqui, casado, o que é gostar pra você? E se Então, falar que tem um amigo virtual, então, nossa, é muito perigoso. Um amigo virtual. não. Se falar que Quem tem um é amigo esse virtual, não, amigo? não pode ficar sem olhar e averiguar De isso. forma alguma. Frequentemente, toda semana mesmo, olhar todas as conversas, olhar se tem mensagens Existe hoje apagadas. um aplicativo que você pode clonar o celular, né, do seu filho. Então, tudo que ele falar, a foto que ele tirar, chega no seu celular. Eu não sei o nome do aplicativo, mas existe esse aplicativo. Então, as pessoas podem, que estão ouvindo, podem procurar saber, né, que existe. Foi até a delegada Mariana, em uma palestra sobre o cyberbullying aqui em Uberaba, que falou sobre esse aplicativo. Então, é uma orientação até, né, da polícia, que filhos e filhas, crianças e adolescentes precisam ser monitorados. Precisa. Tem hoje aplicativos para isso. Tanto é que conta no YouTube, no Instagram, que a criança vai ter um acesso, você consegue ter um acesso monitorado, né, concomitante a essa criança. E as famílias precisam entender que isso não é invasão de privacidade, É proteção. é proteção. Essa privacidade ela vem mais à frente. Fernanda, em relação a gente falou do que a criança pode receber de informação de cyberbullying, né, de o que ela pode estar sofrendo, sendo vítima quando ela está ali nas redes sociais conversando com uma pessoa que tem essa intenção de ferir e que ela não, né, acaba caindo nessa situação. Mas existem também situações em que a criança talvez comece a ser moldada por valores e comportamentos que não é nem da família, né? Por exemplo, entrar em grupos que pregam misoginia, né, racismo, outras formas de discriminação. Hoje em dia esse movimento está muito forte, né? Então as crianças acabam entrando em grupos de incels, né? Que é muito grave, né, que a gente viu aquela série Adolescência, né, não poderia deixar de falar, que existem aí essas influências também, né, então, além de você estar protegendo o seu filho do que os outros podem fazer com ele, né, com o psicológico, mas existem também essas situações que estão moldando as crianças e adolescentes, fazendo a cabeça deles, para que eles preguem, né, repassem essas atitudes, né? Porque a criança não tem uma formação, não está formada ainda. Então, se ela tem pai e mãe ausente, ela está procurando na rede social, no amigo virtual, um espelho do que ela não tem em casa, né? Então, seria isso. Seria sim também ela buscar um espelho em casa e nós precisamos ficar atentos também à nossa fala ali, né, a nossa transmissão de valores que fica muito no subentendido. Aquela série mesmo, adolescência, né? Nós vemos ali o extremo. Para que o extremo chegue, em algum momento, alguma coisa deu eco ali. Na vida daquela pessoa, ela teve acesso a alguma questão que despertou nela algo naquele sentido. Aquela série adolescência, aquele casal não vivia bem. Né? Apesar de ser uma família margarina, né? O pai, a mãe, os filhos, tudo ali, mas aquele casal não vivia bem. Então aquilo não surgiu do nada, né? Então encontrou um eco. Não tinha comunicação Não nenhuma, tinha. né? Não era uma família que realmente sentava e conversava sobre os valores e repassavam algumas coisas, eles observam. Cada um vivendo em um mundinho, e o pai tinha algumas atitudes também agressivas, né? Ficou muito subentendido, aquela série ali, dá pra sentar e ficar conversando sobre a série. Porque cada um que viu, eu conversei com várias pessoas que assistiram, e cada pessoa me falava um ponto de vista sobre essa família, né? Mas eu acredito que o seu ponto de vista enquanto psicóloga consegue até enxergar além do que a maioria das pessoas consegue enxergar. Mas não tinha, né? Não tinha Era um conexão. vínculo muito estremecido ali dentro daquele casal. E eles deixavam isso claro para os filhos. Tanto que cada um vivia no seu mundo. E eram assim, pais bons, né, entre aspas, amorosos. O pai nunca deve ter tido nenhum comportamento de falar misógino para o filho, de falar coisas que ele, né, que poderiam justificar a violência que ele cometeu, mas na verdade foi a falta dessa estrutura que fez com que ele migrasse para esses grupos extremistas, né? E aí veio o eco, né? O adolescente é muito extremo. O adolescente, ele sente tudo à flor da pele. Ele está procurando pertencimento. Ele está procurando Ele pertencimento. procura encontrar onde ele vai se pertencer. Ele não está pertencendo àquela família, ele não está pertencendo àquele lugar. Ele vai em busca de um outro grupo de pertencimento. E aí esse grupo fala algo que para ele é conhecido. De certa forma é conhecido.
né? A agressividade era algo conhecido ali. Familiar para ele. Familiar, é. E ele sentia que tudo aquilo, né? Ele sentia aquele papel de dominação do homem, né? Então, ele, a partir do momento que ele é rejeitado, ele não sabe lidar. E uma criança que também, pelo que eu percebi dele, queria validação, né? Tinha muita necessidade de validação, que é onde entra nessas questões que a gente falou da adultização. A necessidade de ser validado, e ele não foi validado pela menina, então ele ficou frustrado porque uma mulher não queria ele. É. Então, assim, olha que ponto que chega essa questão da adultização, né? Que às vezes as pessoas que estão ouvindo essa frase adultização estão entendendo que é só relacionada à parte sexual, e não é. Não é. Não é, vai muito além, a adultização é muito ampla. Às vezes seu filho está sofrendo a adultização, você nem percebe, mas ela não coloca um short curto e dança na frente do... Mas não é só sobre isso. Depois a gente vai falar sobre isso também. Vamos também. Mas vai muito além, né? Então... tem que estar muito atento nessa questão da frustração, de entender que as pessoas podem não gostar de você e tá tudo bem, porque senão esses comportamentos futuros, eles são cada vez mais comuns por conta desse acesso à criança a coisas que ela não tinha. Uma outra questão também, Raíssa, que eu trago aqui para a gente pensar, é a respeito da monetização. Né, quando você vem falando das redes sociais, vem falando dessa questão da exposição, né, a adultização ali nas redes sociais, a gente olha o objetivo, olha a questão da formação daquela pessoa, olha a questão da exploração, risco, violência, né, e a gente olha também ali a monetização de tudo isso. O objetivo dessa família, quando ela expõe uma criança, um adolescente, a uma situação em que vai trazer recurso, né, que brilha os olhos, às vezes, de um recurso rápido, que ela pode entender que é fácil. A criança não precisa ter acesso a isso. Não é hora de ela pensar, eu vou trabalhar e trazer recursos para dentro da minha casa, recursos para dentro da minha família. Isso é uma adultização. Né? É diferente de dizer para as crianças, olha, filho, papai trabalha, mamãe trabalha, vamos valorizar tudo isso. É diferente de incentivar, falar, vamos fazer suas pulseirinhas, pode vender? Pode vender. Isso não é adultização. Essa é uma brincadeira em que eles vão brincando e vão aprendendo sobre a vida adulta. Isso é simbólico, isso é importante. Agora, estar ali nas redes sociais e monetizar isso, aquilo se tornar uma sequência, uma rotina, uma frequência muito grande. E se for uma criança que já está sendo monetizada, né, que já não tem jeito ali, a gente tem hoje vários perfis e realmente né, os pais acabam, né, não, talvez não foi nem provocativo, mas aconteceu. Os pais, então, o que fazer nesse momento? Eles não devem falar para a criança dessa monetização, porque às vezes falar, se eu não falar, é algo que é dela, eu estou deixando de compartilhar uma coisa que é dela, estou escondendo, mas talvez seria interessante esconder até um certo momento, até que ela esteja preparada para ouvir que ela... Porque se ela não souber que está sendo monetizada, ela não entende ali que está, às vezes, sendo o sustento da família, isso pesa muito, né? Trabalhando, né? Talvez eu traria em trabalho infantil também, né? Nós tivemos um caso antigo já, hoje ela já é maior de idade, ela já tem mais de 18 anos, que foi a MC Melody, né? E que lá atrás já se falava sobre isso, sobre a violência sexual, sobre a exposição dela, eram esses shorts curtinhos, era super exposição, e a família não compreendia como uma situação nem de trabalho infantil, nem uma situação de possível abuso sexual, mas era uma exploração, né? E hoje isso precisa ser falado com clareza que era uma exploração. Então, não falar para essas crianças sobre. Ela não tem maturidade para entender sobre isso. Olha, e a essa responsabilidade, garota, ela peso. sabia que ela gerava a renda, Ela já sabia. a monetização. Então, que ela queria se dedicar para trabalhar entre aspas, ainda mais. Era uma criança trabalhando, com 7, 8 aninhos. Então, se hoje ela já tem mais de 18 anos, há 7, 8 aninhos, ela mais de 10 anos atrás. E se a gente já estava sendo denunciado. Pensar que o ECA Digital é de 2025, a gente demorou, né? Muito para perceber. A sociedade demorou para perceber isso. Muito, e vem naturalizando, né? E você vai falando a respeito do shortinho curto, do rebolar, né, em frente às telas. Isso não é uma coisa de agora. Na nossa geração, se dançava muito ao tchan, né? Segura o tchan, amarra o tchan, daqui 9 meses você vê o resultado. Gente, olha só. O quanto essa música é erotizada. E as meninas dançavam, era um sucesso. Eu dançava o tchan. Eu dançava. Vou dançar o tchan. Mas eu não tinha o entendimento do que aquilo estava falando.
Eu não tinha aquele entendimento. E eu lembro da minha família fazer esse filtro para que eu não tivesse esse entendimento do que era aquilo que estava falando, né? Que tchan? O que é isso, tchan? Eu falo, tchan, onde ninguém pode ver. A minha mãe falava, segura esse tchan, que ninguém pode ver. Lá mesmo, ninguém pode ver o tchan, né? Essa era a brincadeira. Mas eu não tinha noção daquilo lá, né? Então, esse rebolar, a mulher nesse lugar de sedução, isso não é uma coisa de agora. Por isso que esses números que nós temos hoje de notificações, que é altíssimo e ainda é subnotificado, né? Está aí acontecendo hoje. Isso vem acontecendo há gerações, há muitas gerações. Hoje nós estamos na pontinha do iceberg, né? Temos uma pequena noção do que plantamos até aqui. E a nossa geração tem a oportunidade de romper com muitos desses ciclos. Então, quando nós temos esse olhar crítico em relação às músicas, é uma oportunidade que nós temos de romper, né? Com esse ciclo de falar, filha, para que essa dança aqui? Para que isso agora? Né? Não é que não possa, se você quer, mas para que isso agora? Para que a criança vai refletir sobre aquilo, né? Para que esse short tão curto? Para quê? Tá calor? Tá, está calor, então vamos colocar um mais curtinho, mas precisa ser tão curto, né? Vai vestir uma roupa tua mãe e tal filha, às vezes a mãe com uma mini saia, a filha com uma mini saia. E pra que essa mini saia? Não pode ser uma roupa tal mãe tal filha em um outro formato? Sem ser tão sensual, né? Sem usar o corpo para este fim. Então tem que ter esse cuidado. É a nossa geração tendo a oportunidade de romper ciclos em relação a esse adoecimento, em relação a essa forma de lidar com sexualidade. E quando a criança, você falou do El Chan, e as crianças dançavam ali dentro da família, né? E não tinha acesso a informações externas. E hoje ela não dança para a família, ela dança para uma rede que a observa e que pode e que ela também está observando e vendo todos os movimentos. Então aquela inocência que poderia existir, ela deixa de existir, né? Porque ela começa a perceber muito além do que é. Né? Então, E olha a comparação ali, né? A fulana gravou esse vídeo, ela teve tantas curtidas, eu gravei esse vídeo, eu não tive. Então, eu vou requebrar mais um pouquinho. Porque se eu requebrar, não, vou colocar uma roupa mais curta. Porque se colocar uma roupa mais curta, vou ter mais curtidas. Isso, então assim, ela vai se produzindo para alguém que ela nem conhece. Isso né? antes da hora. Ela vai buscando uma validação de alguém que não faz parte da vida dela. Então, quem são essas pessoas, né? Olha uma autoestima aí sendo construída com uma base muito frágil. Muito, muito frágil. Como que ela vai estar em um relacionamento? Como será que ela vai se colocar ali naquele relacionamento com uma base tão fragilizada? E entrando na questão da violência sexual, já que a gente, né, foi entrando. A gente vai. Esse tema sempre faz parte, né? Ele permeia. E a gente falando das redes sociais, então essas exposições são violência sexual também? Essas meninas que foram expostas, vamos pegar o vídeo do Felca, né? Aquelas imagens. Por mais que não houve um estupro, né, configurado, o fato da dança, da erotização, já é uma violência sexual. Já é uma violência sexual. A violência sexual vai muito além do toque, né? É o observar, é o assistir vídeo, é o gravar, é o trocar essas imagens, é o compartilhar. Já é uma violência e já é, inclusive, considerado um crime. Né? Nós até conversamos sobre isso em outro ambiente, né? Em outro momento. O compartilhar vídeos de situação de violência sexual envolvendo criança e adolescente já é considerado um crime. E já pode ter sua conta banida em uma rede social. Então, sim, é considerado. E prejudica quem está ali. Aí as famílias às vezes me perguntam assim, e já devem ter te questionado também, mas ela nem sabe o que está acontecendo, ela nem sabe quem está assistindo, como que isso é uma violência sexual, mas ela está se produzindo para aquele momento. Ela está num script, ela está esperando a curtida, ela está sendo exposta. E ali tem pedófilos nas redes sociais, pessoas se aproveitando daquele lugar, né, para a obtenção do próprio prazer. Então, sim, é violência, é uma exposição. E essas meninas e meninos, as meninas é mais frequente do que os meninos nessas dancinhas, mas os meninos agora também estão entrando. As meninas é mais frequente. Essas meninas, por vezes, elas têm comportamentos muito sexualizados. Nas suas vidas, elas iniciam a sexualidade antes do tempo. Elas começam a demonstrar isso em outros momentos, em outros espaços, para além das redes sociais. Olha o adoecimento, ele indo além, né, do vídeo. Olha como fica o psíquico aí.
o amadurecimento dessa menina, desse menino. E a família depois fala, mas por que que ele está assim? Não estou entendendo o que que está acontecendo. Por que que minha filha engravidou aos 12 anos? Mas lá aos 7 anos ela estava sendo exposta, ela estava sendo gravada, ela estava colocando vídeos assim, né, na internet, estava se comparando, estava buscando validação. Então a autoestima já veio sendo construída numa situação de muita fragilidade, de muita vulnerabilidade, já veio talvez sob não uma supervisão correta. Então está lá uma gravidez aos 12 anos. Olha o extremo não acontece do nada. Ele vai acontecendo. E as famílias vão ficando omissas. E aí sim, vem o extremo, né? Então é uma violência sexual. Então, violência sexual, ela pode ser o contato físico, né? Mas também expor a criança a situações. Por exemplo, dentro de uma casa, se a criança ouve conteúdos, ou vê na televisão, ou pega o celular e vê um conteúdo, ou ouve até os pais tendo algum ato sexual, também é considerado violência sexual. Também é considerado violência sexual. Por que que é considerado violência sexual? A criança não tem o entendimento de que aquilo é um carinho. Para a criança, é muito agressivo uma relação, né? Não é algo carinhoso. Ela não está pronta para aquilo. O nosso corpo, ele é muito gostoso. Ele é muito bom. Nós somos cheios de áreas erógenas. Desde quando nascemos, nós já somos movidos a prazer e desprazer. A gente mama, depois a gente vai desenvolvendo, a gente aprende a controlar os esfíncteres, aí eu não preciso mais usar fralda, e por aí vai, né? Então, o nosso corpo ele é muito prazeroso. Mas a criança, ela é autoerótica. E as pessoas se assustam quando eu falo isso. Criança autoerótica, o que é isso? Ela conhece o corpo dela, ela toca o corpo dela, ela se sente bem mamando, ela se sente bem controlando o xixi e o cocô, ela se sente bem correndo, ela se sente bem tendo domínio do corpo dela. Ela não precisa do outro estimular ela, né? Então, quando ela vê as pessoas se tocando neste formato, isso é um susto. Uma relação é algo muito agressivo para uma criança, ela não está pronta para ver aquilo. Então, se ela presencia o pai ou a mãe, né, pode acontecer, tem crianças que vão lá e olham pelo buraquinho da fechadura. Então, os pais precisam ser muito cuidadosos, né? Às vezes a criança está no mesmo quarto, mas a criança está dormindo, mas ela pode acordar. Ela pode estar fingindo que está dormindo. Pode estar fingindo que está dormindo. Ou mesmo que ela não finja que está dormindo, que ela não acorde, teve uma movimentação diferente ali. Atrapalha o sono daquela criança, o que aconteceu? Né? Às vezes nós adultos acordamos e falamos, gente, parece que aconteceu alguma coisa à noite que eu não sei o que aconteceu. Choveu. Deixa eu ver o que aconteceu, o que choveu. E a criança ali, com aquela relação, pode acordar com essa sensação de não segurança, né? Não estabilidade ali dentro daquele quarto. Então, precisa poupar as crianças de tudo isso. Ouvir, assistir, ver uma pornografia no celular de um adulto é uma exposição, sim. É uma violência sexual, sim. Ela não está pronta para ver aquilo. E ela pode se tornar hipersexualizada. Reproduzir aquilo que ela viu, não entendeu, não estava pronta para ver, ela começa a reproduzir em outros ambientes, com outras crianças. E aí ela sai de papel de vítima e se torna um agressor. Então, quando chega para mim no consultório ou no SUS, criança, fulano tem 8 anos e é um agressor. Eu falo, não, peraí. Ela não tem idade para ser um agressor. Se é um agressor, ela foi vítima em algum momento. Vamos buscar. E é natural, Fernanda, crianças repetindo comportamentos com outras crianças, comportamentos sexualizados, isso acontece muito. Acontece muito porque ela não entende que é aquilo. A criança que apanha dentro de casa, ela brinca de boneca e ela bate na boneca. Ela fica de castigo dentro de casa, ou na escola, ou em algum ambiente. A hora que ela for brincar, a menina, né? Quando ela for brincar com a boneca, ela vai colocar as bonequinhas todas de castigo e vai repetir aquilo. Então ela repete o que ela vive. Ela está internalizando tudo isso. A vida é assim. Então é assim que eu vou viver. Então, provavelmente, se uma criança está replicando um comportamento hipersexualizado... Ela viveu. Ela viveu. Ela viveu. É certeza, 100%? 100% é tudo muito subjetivo. Não é, mas precisa... Mas é muito raro ela não ter vivido nada. Se ela não viveu, ela ouviu, ela observou, ela viu um vídeo, alguma coisa aconteceu, ela foi exposta a alguma situação. Existe a justificativa de que é curiosidade? Que faz parte da idade, curiosidades sexuais. Ela tem curiosidade pelo corpo dela. Meu filho coloca as mãos nos órgãos genitais, de uma forma diferente. Ele tem apenas 6 anos. Isso é um sinal de alerta? Ou pode ser uma curiosidade? Se é na genital dele, não é um sinal de alerta. Porque a criança ela é autoerótica.
Ah, né? tá. Então, se está se tocando, não é um Ela está conhecendo o corpinho dela. Agora, se é uma situação de masturbação, aí já é um sinal de alerta, Uma né? coisa é tocar, outra Coisa coisa tocar, uma é coisa o ato de conhecer. masturbação. Um ato de masturbação não tem É, maturidade para, né? então, aí Aí já é precisa um sinal de investigar. alerta. Fala, o que que está acontecendo? Filha, o que que é isso? O que que você viu? O que que está acontecendo? Por quê? Né? Aí é a hora dos pais sentarem e conversar. Eu vou falar os dados para a gente entrar. A gente já entrou nesse assunto, mas para a gente situar as pessoas, né, da importância do quanto isso é grave. Foram 87.545 casos em 2024, onde 77% dessas vítimas tinham menos de 14 anos. 88% das vítimas são meninas, e esses acontecimentos foram dentro da residência por familiar ou conhecido. Esses dados são do Anuário de Segurança Pública de 2024. Então, a maioria das violências sexuais acometem meninas, não que meninos não sejam vítimas, também são, mas dentro de casa, né, Fernanda? Dentro de casa. Com as pessoas do seu convívio, amigos, conhecidos, É triste a gente pensar, pai, né? mãe também. Pai, mãe, padrasto, avós, né? Os números nos diz, né? Essas pessoas, né? Não necessariamente padrasto, mas pais também, né? E aí a gente para e pensa, fala, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo com essa sociedade? Que extremo é esse que a gente está vivendo? Mas nós não pensamos lá na infância, como que esse menino foi educado? Né? Como que esse menino foi estimulado a lidar com sexualidade? Eu vejo muito falando assim a respeito da educação da menina e da educação do menino, que o menino tem que ser muito incentivado a ter várias namoradas, a ser o garanhão, né? Eles chegam a falar ser o pegador, e a menina não. A menina tem que se dar o respeito, a menina tem que ser cuidadosa, mas na verdade é um compromisso de ambos. Estamos falando de respeito, de sexualidade, de corpo humano, de uma pessoa, de sentimentos, né? Em que momento que eles desligam o sentimento e o respeito do masculino e aí se assustam depois dos meninos tratarem as meninas como objeto? Mas começa lá na primeira e segunda infância a falar dessa forma, né? Então, isso que nós estamos vendo do menino, dos adolescentes, essa dificuldade de lidar com as meninas, esses grupos, né, que eles vão se unindo, essa misoginia toda, né? Isso não é do nada, né? Isso é a base que vem se construindo. São as famílias, e não no sentido, quando eu falo tudo isso, não é no sentido de culpabilizar, né? Mas da gente refletir. O que eu estou falando, o que eu estou formando no meu filho? Porque nós sabemos o que falamos, mas nós não sabemos como eles estão compreendendo. Eles vão nos devolvendo isso nas atitudes deles, no vocabulário, e aí nós temos a oportunidade de ir vendo. Se a família escuta, vê e faz de conta que não vê, né, se fica omissa, aí o problema vai se cristalizando. E aí nós chegamos nessa estatística altíssima, altíssima, E altíssima. subnotificado. Subnotificado. Mas isso pra gente já é uma vitória. Que coisa absurda, né? Eu aqui Que pensando. está vindo à tona, né, porque é algo que você falou, já existe desde sempre. Desde sempre. Há algumas gerações atrás, acredito que não na nossa e nem na dos meus pais, mas outras gerações atrás, era comum os pais levarem os filhos para a iniciação sexual em lugares de prostituição, na adolescência, né? Então, olha isso, é uma violência. Hoje isso seria visto como uma violência. E por que que há 3 gerações atrás isso não era visto como uma violência? Né? Então, olha como a violência começou muito antes. Fernanda, e quais que seriam os sintomas mais nítidos que a família pode perceber que a criança está sendo vítima de violência sexual? Lembrando que a violência sexual, você já pontuou aqui, que podem ser de várias formas, pode haver toque, mas pode também ser sem o toque, um assédio, uma pornografia, né? E isso tudo já configura violência. E todas vão desencadear os mesmos sintomas, independente se houve contato ou não. E quais que seriam esses sintomas? Violência sexual, elas podem todas desencadear o mesmo sintoma. Até mesmo se ela for testemunha, se ela não for a vítima, né? Até mesmo a irmãzinha passou por uma situação e a outra irmãzinha estava ao lado e viu. Ela não viveu no corpo dela, mas ela presenciou. Tanto que a lei que fala sobre escuta especializada, sobre depoimento especial, ela vem falando vítimas e ou testemunhas de violência. Então as consequências é para ambas, né? Ela pode se tornar uma criança mais ansiosa, a queda no rendimento escolar é algo quase sempre observado, coisas que ela antes tinha muito interesse, ela perde um pouco do interesse, mais calada,
mais quieta, mais entristecida, aquele comportamento mais embotado, sabe? Mais fechada. Criança que era de um jeito, de repente ela muda o comportamento. Se ela mudou o comportamento dessa forma, ela amadureceu de uma vez, ou o que que aconteceu? Houve uma situação de sofrimento. O xixi na cama, que é a nudez noturna, diurna às vezes, né? Às vezes uma criança que já tinha desfraldado, ela volta a necessitar da fralda. E em situações mais extremas, ansiedade, até casos psicóticos, pode chegar a automutilação, autoextermínio. Então, olha o extremo que vai, né? E existe uma espiral da violência, que é pouco falada também. E que vamos aproveitar essa oportunidade. Essa espiral da violência, os abusadores, eles vão seduzindo, principalmente esses intrafamiliares. Eles vão seduzindo, envolvendo essa vítima e ele vai evoluindo. Raras vezes esses casos intrafamiliares já chega direto para o toque. Não chega. Ele vai se aproximando, ele vai buscando momentos sozinho com essa criança, ele vai mostrando que ele é de confiança da família, e aí ele começa a ter falas mais sexualizadas e vai observando a reação da criança. Se a criança tem qualquer reação de susto, qualquer reação de medo, de qualquer movimentação de falar para o papai, para a mamãe, para alguém, ele recua. E aí ele volta para onde ele estava e vai de novo. E vai naquela espiral, até chegar realmente à situação de toque, né, de invasão daquele corpo. E essa espiral também vai acontecendo a sintomatologia. A criança vai ficando mais quietinha, mais reservada, ela não vai entendendo quem ela pode confiar, quem ela não pode confiar, ela vai mudando o comportamento, e aí depois ela começa a ter dificuldade na escola, percebe que vai subindo, né, ela começa a ter dificuldade na escola. E o relato de eu com os tenho um amigos. segredo com alguém, isso também já é um Nossa, é sinal muito de alerta. perigoso. Porque a criança não tem que ter segredo com o adulto, né? Se fala essa palavra, tem um segredo. E as famílias não conversam sobre isso, né? Sobre segredo com as crianças. Porque geralmente esse abusador, pelo que a gente percebe, eles falam essas palavras, né? É um segredo. Porque a gente pensa, por que a criança não gritou? Por que a criança não verbalizou? Mas ela vai sendo seduzida, ela vai sendo envolvida, ela não percebe que aquilo é algo que machuca, é alguém que ela gosta. E se for uma criança que recebe pouco carinho, ela acredita que isso pode ser uma forma de carinho. E esses abusadores, eles vão observando o contato dessa criança com essa família, né? Geralmente são pais desatentos, né? São pais não pais negligentes, não é isso. Mas pais que estão ali em um momento social e deixam a criança ali brincando. E outros adultos se aproximam e ela vai brincar lá atrás de pique-esconde. E esses pais estão aqui, estão conversando, dando atenção para outros adultos. Mas a gente pode estar aqui conversando, mas eu sei que meu filho está ali no cantinho, né? Então, de tempos em tempos, eu levanto, vou até lá, volto, levanto, vou até lá, volto. Se forem famílias muito atentas, muito próximas, esse abusador acaba voltando nessa espiral e buscando outra vítima. Então, um abusador não cuidado, e hoje a gente fala muito sobre o cuidado para as crianças, adolescentes vítimas, e é realmente o público que eu me dedico. Mas nós precisamos cuidar também desses abusadores, porque isso não é normal. Isso não é saudável, isso não é natural. Por que ele está sentindo desejo por essas crianças, né? E pode ter relação com o fato dele ter sido abusado na infância também. E está repetindo. Repetindo. E está repetindo. Muitos casos que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo, os abusadores, eles tinham sido abusados na idade das crianças que eles abusaram. Então, olha o quanto é trauma sendo repetido. É dor e sofrimento causando mais dor e sofrimento na outra geração. E muito comum também é quando a menina, mãe, se torna mãe, ela foi vítima lá no passado dela por um tio. E aí vem a outra geração, a menina é vítima na mesma idade por um tio. Isso não é coincidência. Mas como que explica? Não é coincidência, é transgeracionalidade. Tudo isso, né? Aquela outra geração, é ciclos que vão se repetindo. Né? São pessoas vulneráveis que vão buscando aquilo para poder ressignificar tudo isso que ela já viveu. Claro que tudo isso no âmbito inconsciente, ninguém busca um abusador do próprio filho. Ninguém. Né? Ainda mais uma pessoa que já sofreu uma situação como essa. Mas ela se torna cega para aquilo. Ela não olha o risco, ela não observa o risco, ela não consegue enxergar aquilo acontecendo, porque é tanta dor que envolve tudo aquilo. Que ela coloca um muro na dor. Que naquela época da vida da filha, ela não consegue, porque ela está na época dela.
da vida dela. Então, nós temos que cuidar desses adultos. Não adianta cuidar somente da criança e do adolescente que viveu, mas das famílias. Então, que quando eu me apresento nas redes, eu falo, eu cuido de crianças, adolescentes e famílias. Porque se a família não está envolvida, a gente perde muita oportunidade de cuidar. E existe a responsabilidade de todos, né? Sociedade, escola. Todos, profissionais, né? Todos. A criança é a responsabilidade de todos, né? Da família, da sociedade, da rede toda, né? Nós estamos na rede de proteção. Então faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia esse cuidado, mas todos devem se responsabilizar. Não adianta alguém falar assim, não, mas isso está acontecendo no meu vizinho, não é dentro da minha casa. Você está sendo cúmplice, Conivente. conivente com a Conivente. situação. Conivente. Isso tem, às vezes, dentro da família tem muitas pessoas coniventes que não realizam denúncias, né? Mas foi na casa do meu primo ou da minha prima e eu não posso ir lá e denunciar, ela que tem que denunciar. Não, não pode ir lá e denunciar, então faz uma denúncia anônima. Ou então não tenho certeza. O não tenho certeza, isso não existe, né? Qualquer suspeita precisa ser investigada. Precisa ser investigada. Qualquer suspeita precisa ser investigada e denunciada. Não é papel da sociedade investigar nada. Né? Tem os profissionais para isso. Não é papel nem mesmo ali da rede de proteção dos órgãos assistenciais ter essa investigação. Educação, saúde, o serviço social, assistência social, também não é papel deles ter essa investigação, mas a denúncia é. A denúncia é dever. Ah, eu suspeito que algo esteja acontecendo, então deixa eu buscar um órgão competente para isso. E aí os outros profissionais que trabalham na investigação, eles farão. Né? Mas o meu papel, que levantei uma suspeita, que estou observando uma mudança de comportamento, esse meu papel eu preciso cumprir, senão eu sou conivente. Fernanda, e se a criança, uma última pergunta só para eu concluir o pensamento, se a criança, a gente falou aqui sobre os dados, que a maioria dos casos ocorre dentro de casa, mas o fato dela estar com o celular na mão e não ter ninguém dentro de casa, ela pode ser vítima de abuso sexual também virtual? Pode sim. Tá, pessoas ali pedindo fotos, pedindo imagens, enviando para ela vídeos, ela pode sim. Não é somente o corpo físico ali, o toque, estamos falando do psiquismo, né? Daquilo que ela vive antes do tempo. Então pode, às vezes deixar ela em casa ali com o celular e ela está visualizando imagens, visualizando, entrando em situações, tendo troca de conversas sexualizadas aí, então pode sim. E os danos psicológicos são Os mesmos. os mesmos. Já tive casos de meninas que não trocou imagens, mas que ficou ali com aquela conversa sexualizada, que nunca se encontrou com o abusador e que chegou também com sintomatologia de automutilação. Depressiva, com automutilação, não vendo sentido na própria vida, pensando em autoextermínio e não teve nenhum contato físico com o abusador. Não foi exposta a uma situação em que ela visualizou alguma coisa perto dela, né? Na vida real. Era tudo virtual. E ela chegou lá com essa sintomatologia. Até entender a causa de tudo isso, foi muito tempo de terapia. Até ela conseguir dizer, até a mãe perceber que algo estava acontecendo de diferente no telefone, era um telefone que ela sempre chegava e escondia. A mãe chegava e ela escondia. Né? E a mãe achava que ela estava com um namoradinha, né? Falava assim, ela deve estar com algum namoradinho nesse momento, que ela já tinha 14 anos. Deve estar com algum namoradinho nesse momento. Então, por isso que ela esconde. E aí eu falava, não, olha, não deixa não. Vamos ver quem é esse namoradinho. O que esse namoradinho tá falando pra ela? Né? É o vocabulário da mãe. Esse namoradinho. Então, é algo que a gente tem que estar muito atenta. Pode ser assim, uma situação de abuso. E não era um namorado da mesma idade, era um adulto. Era um agressor, era uma pessoa que estava expondo ela numa situação muito difícil. Brincando com emoções, né? De uma adolescente de 14 anos. E até eu quero ressaltar aqui, Raíssa, a lei nos fala que a partir dos 14 anos a pessoa pode consentir, né? E o Ministério da Saúde vem nos falando que são pessoas que estão em faixa etária diferente. Então eu fico sempre com essa indagação, né? O que um homem, às vezes de 40 anos, 45 anos, por que ele está buscando uma namorada de 16? E o que essa namorada de 16 está buscando num homem de 40, 45 anos? Alguma coisa aí está errada. Relação de poder. Alguma coisa aí está errada, né? É uma relação de poder, ela está buscando um pai, o que ela está buscando? O que está faltando ali que ela está buscando nesse relacionamento? Porque nos relacionamentos nós buscamos muito do que nos falta, né? Então, o que essa adolescente está buscando? E esse adulto? O que ele está buscando? Então, quando eu me deparo com uma situação assim, e me pergunto, isso é uma situação de abuso? Eu falo, perante a lei, não. Perante a lei, não é. Ela já pode consentir.
A partir dos 14 anos. A partir Então, dos 14 anos. antes dos 14 anos, é estupro de vulnerável. É estupro de vulnerável. Ela não pode consentir. Nem nada. Mesmo que ela fale que queria, que quis, que namora, porque a gente vê meninas de 13, 12, 13, às vezes falando, verbalizando que... Eu que quis, não foi forçado. E é estupro né? de Mas ela vulnerável. ainda não tem maturidade para decidir se ela vai ter relação ou não. É crime, né? É crime. A gente precisa deixar isso claro para a Claro. sociedade não naturalizar. Precisa deixar isso claro. E mesmo acima dessa idade, quando existe essa relação de poder, vocês, na psicologia, né, analisam como uma possível relação de poder e de violência sexual. E de abuso, né? E de relação de poder. O que eles estão buscando nessa relação? De uma relação que talvez seja patológica. Então é algo que a gente tem que observar com muito cuidado. Um outro exemplo, né? Fala, mas eles estão todos na adolescência, ela tem 12, ele tem 18, ele acabou de fazer 18, ele tem 17. Não, não pode. Não pode, porque ela tem 12, ela está vivendo outra etapa da vida. E ele tem 17, ele tem 18, é o mais comum, né? Um menino sempre mais velho que a menina. Às vezes acontece o contrário também, mas não é o que a estatística nos mostra. Então não pode, não cabe. Eles estão buscando coisas diferentes no relacionamento. Então é a partir dos 14 anos que isso já não configura crime, que ela pode namorar, se relacionar com alguém, desde que ela queira, que existe uma compatibilidade de ideias, de idade, né, de cronológica, de objetivos, que preserva essa inocência também, né, que não existe uma relação de poder, então acima de 14 anos. Acima de 14 anos. Antes disso, não. Antes disso, os pais precisam monitorar entender tudo. Essa realidade, não naturalizar o fato da avó ter casado com 12, que era várias violências. E eles falam, né? A avó casou com 12, a avó casou com 14. Percebe que essa situação de violência sexual não é de agora? Ela vem Esses números transgeracional. De agora, né? A minha avó se casou com 14 com o meu avô, que tinha 28 e já tinha filhos. Então, assim, essa é a minha história de vida. Mas não é por isso que a gente precisa normalizar hoje, até porque a gente está enxergando os efeitos disso na sociedade, né? E a gente tem que romper esse ciclo. Quando eu tive uma conversa dessa com a minha mãe, eu falei, mamãe, se fosse hoje, o vovô tinha sido preso. Ela falou, credo. Eu falei, teria, mamãe. Vê se você deixaria eu casar com 14 anos com um homem de 28 com filhos. Não, eu falei, então, mamãe, isso não é uma coisa de agora. Né? Isso é uma coisa que a gente tem tendo oportunidade agora de romper ciclos. Mas isso não é uma realidade de agora. Fernanda, eu queria muito te agradecer, a gente vai caminhando para o final. Foi muito importante esse bate-papo, né? Esse assunto é muito delicado, né? Desperta vários gatilhos, como eu falei no início, mas as pessoas precisam ouvir. E eu imagino que pessoas que talvez vivenciaram e viveram não têm condições de falar, não tinham condições de falar, quando houve, né, um bate-papo como esse aqui, vão ter condições de falar, nossa, eu preciso olhar para isso, né? Eu vou buscar. Tenho certeza que vai chegar em quem precisa essa conversa. E para finalizar, eu queria que você falasse também sobre onde buscar ajuda, né, para as pessoas que já identificaram alguma criança, adolescente nessa situação, onde elas buscarem, para onde recorrer, e o adulto também, né, que identificou, que passou isso na infância, que quer falar sobre isso, que precisa procurar ajuda, para onde também, o que seria indicado para que ele faça nesse momento, se você puder passar essa informação. Posso sim. Raíssa, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de levar essa mensagem a mais pessoas, né? A internet, ela nos dá essa possibilidade, né? Chegar em mais lugares, né? E ir aí cuidando do nosso dever enquanto profissional que está inserido numa sociedade. Quem vive uma situação como essa, famílias, crianças, adolescentes, percebeu qualquer sinal, alteração de comportamento, busca ajuda. Qual o tipo de ajuda? Busca um serviço de saúde, em primeiro instante, fala que tem psicólogo. Meu filho mudou o comportamento, a atenção básica, porta aberta. Né? Então, os postinhos de saúde, as unidades básicas de saúde, elas estão abertas, pode chegar até lá e buscar. Ah, minha cidade é muito pequena, eu não tenho tantos psicólogos aqui assim. Busque o conselho tutelar. O conselho tutelar vai direcionar dentro da rede, porque não precisa esperar ter certeza. Não precisa investigar para ver se não vai levantar uma falsa suspeita. Os profissionais fazem isso mais à frente e com todo cuidado, sem instigar uma criança a relatar algo que não é verdadeiro, né? Então, vá sem medo levar uma situação como essa para cuidado e para que as autoridades cuidem.
Na minha cidade não tem nada disso, não tem o conselho tutelar aqui na minha cidade, eu não consegui na unidade básica de saúde, faz a denúncia no Disque 100. Que é o Disque 100, você faz uma denúncia anônima. Tem um vizinho que eu suspeito que possa estar acontecendo alguma coisa, liga no Disque 100. E aí o conselho tutelar não tem na cidade, ali uma sede, mas tem alguém próximo, que vai chegar e vai cuidar daquela criança. Então é preciso buscar proteção. Adultos que se identificam vivendo uma situação como essa, ou já tendo vivido uma situação como essa, busque ajuda, porque a próxima geração te agradece. Né? Certamente, quando nós cuidamos das nossas dores, nós nos tornamos pais melhores, mães melhores para os nossos filhos. Né? Então, busque ajuda. Fernanda, obrigada. Você quer falar Eu um que pouquinho sobre o agradeço. seu curso para as pessoas? Eu quero falar sim, quero sim. Eu dou um curso de escuta especializada, tá na rede. Né? Esse curso de escuta especializada é para profissionais que atendem crianças e adolescentes vítimas de violência das mais diversas, não somente sexual. E esse curso eu encerrei ele recentemente, fechei carrinho dele, porque ele vai se tornar um módulo para psicólogos, né, que atendem crianças e adolescentes, e não somente que trabalham com vítimas de violência, porque o profissional precisa estar preparado, né, para uma revelação espontânea. Chega uma criança na escola, por exemplo, e vai falar com uma situação de violência sexual, dependendo do comportamento do adulto, ela trava, ela para de falar, né? Então aquele adulto precisa saber acolher uma revelação espontânea. Então será um curso mais completo, né? Logo, logo vai estar aí nas redes, e aí eu te passo mais informações e acredito voltar aqui. Deixa a sua rede social também. Vou com deixar minhas redes certeza. sociais aqui embaixo. E vamos acompanhando, né? Vai ser um curso mais completo para psicólogos que trabalham com crianças, adolescentes e famílias. Eu sempre friso isso, criança, adolescente e família, porque a família precisa participar. Para não se sentir culpada, né? Mas para ser ali um agente de mudança, um agente de proteção para aquela criança, para aquele adolescente. Fica o convite para ir conhecer esse curso, né? Tá bom? Muito E muito importante. obrigada. Muito Eu que obrigada pela agradeço, Fernanda. oportunidade. E quem chegou até o final e viu a importância desse conteúdo, vai lá no nosso canal, se inscreva, curte e compartilhe para que chegue em um número maior de pessoas. Obrigada e até o próximo episódio do Isso Dá um Podcast.